Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Essa é mais uma live de TV. Hoje com uma troca de convidados de última hora. E ainda bem que a minha super convidada Gil Libar aceitou esse convite. Coisas que a gente só pode pedir para amigo, sabe? Fazer uma substituição de última hora, porque a ideia original não pôde acontecer por uma questão de agenda. A minha convidada anterior está super dentro do projeto, vai participar em breve, vai poder conversar com a gente aqui. Mas hoje eu vou conversar com a Gil Libar, que daqui a pouco está entrando aqui disponível. Então, Rebeca, minha prima que mora lá na Europa, que veio aqui procurando assistir um outro conteúdo, não era exatamente o que você estava esperando, mas acho que você devia ficar também, que a Gil tem muita coisa legal pra gente falar. O conteúdo de moda que eu prometi, a gente vai fazer ou na semana que vem ou na outra, uma questão de agenda da Paula. Eu tive que transferir isso e convidei a Gil para bater esse papo comigo. Ela já está aqui, estou aqui todo descabelado, está sendo uma semana de imprevistos de toda a ordem de grandeza e de natureza. Convidado desmarcado, questões no mundo que está fazendo a gente pensar em um monte de coisa. Meu computador pifou hoje de manhã, não liga, que é o computador, inclusive, que a gente precisa para encerrar a parte de artes da Casa Orgânica. Mas vai dar tudo certo. O importante é a gente aceitar o que está acontecendo e solucionar. Isso! Boa. Bem-vinda. Obrigado pelo aceitar este conteúdo. Nada, meu amor. Tô aqui. Vamos lá, gente. Gente, a Gil Libar é amiga, é de casa, é do coração. E ela tem um dos milhões de coisas que ela faz, um dos milhares de projetos, é o Aceita Idiota, que é um projeto de autoaceitação, que é uma comunidade muito interessante. Tem me feito pensar em muitas coisas desde que a gente tem se aproximado mais. E também essa semana a gente teve uma discussão, não discussão, a gente teve uma conversa muito frutífera, os dois no paralelo, por conta de uma coisa que ela postou no perfil pessoal dela. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria que a Gil se apresentasse, explicasse o que é o Aceita, para quem não conhece ainda. Oi, gente. Antes de tudo, obrigada pelo convite, Bruninho, pelo espaço. Sempre muito bom ter a oportunidade de poder falar um pouco, né? A gente que preza tanto criar elos através da comunicação. Então, bem, o Aceita, ele surgiu na minha vida como apenas um perfil para um marketing criativo para divulgar o trabalho do meu pai, para não ficar dependendo de criar estratégia e dependendo dele postar ou dele respeitar a estratégia, visando que isso era um conflito assim na nossa entre a produção e a publicação das coisas. Você, como criador de conteúdo, sabe que isso é uma pressão às vezes e o timing passa e aquela ideia morre e aquilo me... Porque no final o meu intuito era vender o trabalho dele, que é a oficina dele, e assim eu ganhava a minha remuneração. Então, assim, na verdade, comecei a mexer muito na internet, me comunicar diferente profissionalmente buscando esse sentido e também diferente, porque quando eu trabalhei com hotelaria, mas depois eu fui e trabalhei na Disney. Então, a experiência, quando eu volto da Disney, eu volto muito munida e engajada nessa coisa de criar experiência. E não só vender por vender, ou vem aqui últimas vagas. Eu achava isso, eu fiquei totalmente contaminada com a coisa da experiência. E logo depois eu comecei, em 2013, estudar empreendedorismo, novas economias, inovação. E aí isso foi entrando no meu core e no meu mindset para comunicar diferente, criar experiências na hora de criar conteúdo para a internet ou para, enfim, a princípio era só para comunicação mesmo. Mas aí fala que era esse conteúdo que você precisava comunicar nesse primeiro momento e por isso o perfil aceita. Sim, o trabalho do meu pai é um trabalho uma oficina de palhaço, só que é muito mais que isso. Ela revela às pessoas que estão ali num jogo com ele quem você é através das máscaras que você usa para ser aceito socialmente. Porque o arquétipo do palhaço, ele traz essa reflexão. Muito embora a gente conheça os palhaços todos com a cara pintada, que é uma leitura mais norte-americana do palhaço, o Ronald McDonald, os palhaços de filmes de terror, o papai traz uma palhaçaria muito clássica, que está mais associada ao Chaplin,
né? Que é o vagabundo, que é o que termina o filme indo embora só, que são coisas e características nossas, super intrínsecas humanas, que a gente tende a esconder, porque a gente está sempre operando no nosso. A gente tem medo de não pertencer. Além das inseguranças que a gente sofre e os medos normais que o nosso cérebro evita, o nosso cérebro, ele quer que o nosso cérebro morre de medo de não pertencer, de não sentir um medo. Então você evita isso o tempo todo. E isso interfere muito na forma que a gente se comunica. Eu fui vendo isso, porque a essência do trabalho ali na frente é a comunicação. Então eu falei, putz, isso está totalmente associado a como a gente se comunica, como a gente se relaciona na nossa comunicação. E aonde a gente cria as nossas próprias narrativas. Que história você vem se contando? Como você vem se mostrando? Então, assim, como a gente fica com esse receio de não ser amado, de não ser aceito, a gente vai criando um monte de máscara para aparentar ser o que a gente não é. E aí, o jeito que eu criei para comunicar o trabalho dele foi esse: aceita. Aceita que o caminho é a aceitação. Aceita idiota. E aí, o idiota está muito conectado ao palhaço, que faz o idiota não num sentido ruim, mas é aquele que cai, que vai atrás do sonho, que quer ser, tá sonhando ali, mas alguém chama ele, e nessa que ele tá indo em direção ao sonho, e indo em direção porque alguém chamou, ele tropeça, ele cai, ele te faz rir. Então, o palhaço é aquele idiota que te faz rir das imperfeições, né? Da barriga grande, da roupa larga, que no fim tem uma mensagem absurda ali, tipo, aquela roupa é larga porque é de alguém. O arquétipo do palhaço está num show de seres humanos perfeitos e corpos sarados e incríveis, de seres humanos que fazem coisas incríveis. E o palhaço está ali para ser o espelho da plateia, para mostrar que um lado seu chora, o outro ri, que você não é tão perfeito assim. Então, é muito legal. Então, foi essa coisa que a gente foi criando essa narrativa e eu fui me apropriando muito dela no perfil do Aceito Idiota. E aí, quando eu vi, isso tomou uma proporção muito maior, do tipo, até de. Claro que muitas pessoas chegaram lá no início por conhecerem o trabalho do meu pai de alguma maneira, mas depois aquilo foi tomando uma proporção muito maior de pessoas que iam criando identificação com a mensagem. E aí me deu outro estalo, que cada vez que você comunica de uma maneira autêntica, você cria relações de confiança, você cria identificação. Aí eu fui pirando o cabeção e criando metodologias, enfim. Aí... Tá, então vamos aproveitar que esse aqui é um link perfeito, até para fazer sentido dentro desse espaço, né? Aqui eu posso falar sobre tudo, é o meu perfil, afinal de contas, mas é um espaço que eu destino a falar de televisão e assuntos que fundam a indústria de televisão. E que é uma indústria que vive basicamente de gerar identificação, como qualquer atitude de comunicação. A gente depende de criar esse laço com quem está do outro lado da tela, que aquela pessoa queira assistir aquilo, que ela se enxergue naquilo, ou que ela enxergue alguma coisa que ela quer ser, ou que ela quer alcançar. E esse processo de identificação passa por um processo de você gerar, você como produtor, de não gerar confiança naquele público que te assiste. Isso tudo tem muito a ver com o que a gente está vivendo no mundo agora, tem muito a ver com a forma como a produção do conteúdo de televisão tem se moldado em revoluções e transformações muito rápidas. Isso tem a ver com a autenticidade, isso tem a ver com você ter um lugar de fala, com você ter propriedade de falar algumas coisas. Então, assim, eu vou sempre pegar o que você já tem para fazer e tentar relacionar com coisas que a gente vê na televisão. Por exemplo, a gente está numa semana que, por conta da história lá do George Floyd, tá? Lá nos Estados Unidos, uma discussão toda sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. E uma das coisas, um monte de coisas acontecendo por aí que a gente vai falar, que foi até o nosso gatilho para eu começar a conversar com você. Mas, por exemplo, ontem, o programa Em Pauta da Globo News fez uma edição histórica, super festejada, até com uma forma deles, que estavam discutindo aquele assunto sem nenhum negro participando, eles tiveram uma atitude muito correta de, cara, a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando de representatividade, a gente tem que trazer os nossos negros
e tem vários talentosíssimos, podia ser mais, mas que tem ali na estrutura, botaram o Heraldo Pereira para apresentar, com a Zileide Silva, com a Flávia Oliveira, com a... Não consigo lembrar o nome de todo mundo, gente. Com a Menina da Manhã, com a Aline, e Sim, com a sim, sim. Ribeiro, esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome dela, que foi até na PUC da palestra. Enfim, e aquilo, todo mundo festejando aquilo, que foi uma atitude, ok, é isso que tem que ser feito. Como é que você viu isso? Não, vi como uma coisa. Primeiro, a gente sempre tem a chance de... O erro, ele é um lugar para inovação. Então, assim, eu sou super amiga do erro. Porque eu não... Quando você vê o erro como uma oportunidade, se você está atento e conectado com realmente, se a sua atenção está ali no momento presente, o erro, ele te conecta com a inovação. Senão a ciência não existiria. Senão um monte de coisa incrível, as coisas incríveis que tem no mundo, elas partem do erro. Então, a Globo News ter feito a pauta, ter consertado e ter ido... Ótimo! Significa que ela está atenta no momento presente e ela conseguiu, e vamos ali, vamos encaixar. Porque isso é a vida, é esse eterno aprendizado contínuo. Eu suspeito muito das pessoas que têm uma solução certinha e linear para tudo, porque isso não existe, porque o aleatório, ele é presente. Então, assim, se você se desconecta disso, você continua insistindo naquilo. Aí você vira aquela pessoa que jura que tá certo, aquele tiozão que fala, pô, eu tô certo, eu não quero nem ouvir, porque eu tô certo. E aí você vira esse equivocado. E eu acho que o que a gente está passando em pleno 2020, né, 2020 veio aí para isso, justamente para mostrar para gente que o certo, que a melhor coisa é estar no presente. Justamente é no presente que a transformação acontece. E aí eu acho que a Globo News fez o certo. Equivocou, fez errado há muitos anos. Talvez isso traga uma grande inovação para dentro daquele sistema. Só o fato de ter ajustado, tá atento, ter adaptado, feito certo, isso gerou um monte de emoção, isso gerou um monte de retorno. Porra, a gente precisa mudar. Finalmente a mudança chega, sabe? Então, assim, e é isso. Por isso que é importante de não atropelar as coisas, sabe? Isso tem a ver com o mesmo nível de discussão da importância da gente rir de si mesmo também, né? Em todos os nossos Sim, processos. Né? sim, sim. É a coisa da aceitação, né? Ri melhor quem... Meu pai tem uma ótima. Ri melhor quem ri de si, senão ri melhor quem Rivotril. Porque aí você ri de si e aí você gera cura. O riso é cura. O riso ele está conectado com a compaixão. Quando você ri de si, você se olha com compaixão e generosidade. E isso é muito bom, porque a gente foi educado para ser muito autocrítico. E só olhar o que a gente precisa melhorar. Só olhar o que está errado. Pô, aqui já está com umas entradinhas. Nananã, nananã, nananã. E, pô, e a gente nunca... A gente é o cri-cri da gente mesmo. E aí a gente... Para a gente criar uma comunicação julgadora do outro, pô, isso aí... E aí, em vez de olhar para você e olhar com generosidade para você, você cria um inimigo, que é o outro. E, na verdade, seu maior inimigo. Tá me Isso é ouvindo? engraçado. Deu uma travada, mas acho que deu para concluir, assim. E é curioso Sim, como é a tudo isso que você está falando bateria. faz total com lógicas de produção de conteúdo televisivo. Uma das melhores ferramentas para se fazer televisão, ou literal, ou como um subtexto do que a gente está comunicando, é o humor. Humor funciona para Sim. tudo. Humor funciona não só para escape, mas programas de humor, os melhores programas de humor, têm uma crítica embutida, fazem a gente refletir sobre o que está acontecendo, sobre o que está no nosso entorno. Todo programa, para chamar a atenção de alguém, seja um programa de humor, ele precisa ter uma dose de alguma gradação de humor para fazer as pessoas pararem e, cara, presta atenção, caceta. Então, O humor... é muito autêntico, é o discurso todo da autenticidade que a gente estava falando, né? Sim, sim. Total. E é muito legal que essa palavra humor, eu aprendi como é um significado etimológico dela, o humor vem de humus, né? Que é o humus da terra, que é o humus, o que torna fértil. Então, isso, pô, isso... Igual humildade. Humildade também vem daí. Então, é muito louco a palavra, o humor vir dessa mesma
desse mesmo lugar, né? Faz sentido. Isso é muito legal. Muito Cara, bom. muito, muito bacana. Esse entendimento, falando agora especificamente de autenticidade, Gil. Certo. Autenticidade e propósito, que são palavras muito em vogue, que tem que ter. E tomara que não sejam aquelas palavras que entram, se desgastam, as pessoas desvirtuam, aí ninguém mais aguenta ouvir falar, já vira uma outra coisa, tipo experiência. Tudo é experiência, né? É, Mas tá quase cansando. Vamos falar de autenticidade e propósito. vamos. Não existe como você descobrir o seu propósito se você não se conectou com a sua própria autenticidade primeiro. É impossível. É impossível. A autenticidade é quando você já passou da etapa e você lança um olhar generoso para si. E aí você tem segurança psicológica. Segurança psicológica tem a ver com uma jornada de autoconhecimento densa. Você tem segurança psicológica para ser. E aí, para ser quem você realmente é. E aí, até decepcionar as pessoas que você mais ama. Porque quando você é autêntico, você pode ter certeza que você está preparado para decepcionar aquelas pessoas que você mais ama. Porque você está alinhado com o que é valioso para você. E você não está alinhado com crenças que não são suas. Então, toda jornada de autenticidade, ela precisa passar por um campo de você um cultivo no autoconhecimento que gere segurança psicológica. Porque, assim, falando um pouco de cérebro, a gente tem três tipos de motivações, né? Que geram as nossas ações, as nossas tomadas de decisões. Ou a gente está no nosso sistema de recompensa, pensa o tempo todo. Nosso sistema de ameaça, onde a gente foi forjado, onde a gente é o sistema de ameaça, e o nosso sistema de conexão. Mas a maior parte do tempo a gente está no nosso sistema de ameaça. Vou conseguir pagar a conta no mês que vem? Vou conseguir conquistar aquela vaga do trabalho? A gente... Deu uma travada, Gil. Não sei se você está me ouvindo, se o pessoal está te ouvindo. Deve estar voltando. Pode ser, inclusive, essa questão aí da. Acho que você estava com pouca bateria, às vezes dá essa travadinha. Até por isso acho que você está mexendo, né? Você tirou do apoio, deve ter botado um carregador aí. Será que voltou? Coloquei. Gil Libar nos escuta? Perdi você e te chamo de novo? Tô... Já escuta a sua voz. A imagem deve estar voltando em segundos. Voltou? Vamos lá? Acho que agora vai. Voltei. Continua. Voltou, continue. A gente está Sim, sempre sim. operando a maior parte do tempo. Gente, não sai não que ela vai voltar. E o papo é bom, hein? Eu não sei se sou eu que tô travado, nunca sei o que tá acontecendo quando dá essas interferências aí. Gil. Julie Bardo aceita idiota. E agora acontece aquilo quando acontece um problema numa transmissão ao vivo, que o repórter, o apresentador tem que ficar mantendo o público ali. Não sai daí não, a gente já vai voltar, porque o sinal perdeu. E o Pedro me avisou que é ela que voltou, voltou. Obrigado, gente, Betina e Pedro, pelo feedback aí. Pronto, voltei. Vamos lá. Estão me ouvindo? Tô de boa? Sim. Yes. Então, na verdade, esses três sistemas que nos motivam, a gente fica preso, o nosso comportamento mais automático, que é o que o inconsciente, aquele que a gente só reage, ele está nesse sistema de ameaça o tempo todo. E nesse momento, a gente está vivendo com esse sistema completamente inflamado por causa de tudo que está acontecendo em volta. Então, sim, nesse momento, a gente está o maior risco é a gente reagir automaticamente, criar impulsos automáticos, comunicar valores que não são crenças que não são as nossas, pelo simples fato de manter
o pertencimento, para se manter pertencendo, para se manter sendo amado, para não perder aquele elo que nos mantém ainda, tipo, sociais, sociáveis, né? E a autenticidade, ela é uma porta muito grande que você abre, mas você só abre quando você consegue olhar com essa aceitação e generosidade para si, para você. Quando você olha com aceitação e generosidade para os seus pontos fortes e para os seus pontos fracos, no mesmo nível. No mesmo nível. Se há dicotomia nisso, o medo vem. Se o medo vem, você automaticamente veste a máscara e alimenta o ego. Para superar isso, só jornada de autoconhecimento. Jornada de autoconhecimento para que a gente mantenha a nossa segurança psicológica boa, para que a gente crie ambiente seguro de expressão, para que a gente possa se expressar em ambiente seguro, que a gente se saiba reconhecido, que a gente se saiba amado. E aí, quando você está nesse sistema, você cria narrativas que te permitem criar esses elos, uma narrativa mais autêntica. E aí, quando você começa a cultivar esse terreno, é igual a terra. Quando você começa a cultivar isso, você começa a enxergar as suas paixões, o que você é bom, o que você é talentoso, o que te faz diferente do outro. E aí você começa a enxergar por que você veio parar aqui e qual é o teu propósito. E aí as coisas ficam mais claras. E eu não sou das pessoas que acreditam que a gente tem vários propósitos na vida. Eu acho que a gente tem várias maneiras de realizar o mesmo propósito. Mas é isso. A autenticidade é o caminho para o propósito. Não existe enxergar o propósito sem autenticidade, sem descobrir a autenticidade. Cara, muito bom. Mas você falou de uma coisa que resvala naquele que foi o início do nosso papo paralelo, que é da reprodução automática. Eu quero chegar aí. Mas antes, eu quero aproveitar o seu discurso da autenticidade, do propósito, de perceber o seu diferencial no que você pode ser bom, que isso é primordial para quem trabalha com comunicação e quer ser um comunicador. E mais ainda evidente para quem está na vitrine, para quem é um repórter que está na frente de uma câmera, para quem é um apresentador de telejornal, para quem é um apresentador de programa de auditório. Os melhores, aqueles que a gente lembra, aqueles que a gente sabe quem é e não confunde um com o outro, são aqueles que são autênticos, são aqueles que sabem isso. Aí eu tô falando de Hebe Camargo, eu tô falando de alguém que você pode até não gostar, sei lá, do Faustão, eu tô falando do Luciano Huck, dos principais repórteres que a gente sabe exatamente pela voz, pelo texto. Isso tem total a ver com você criar uma imagem dentro de um universo da televisão, que pode ser uma imagem até de não exposição direta, pode ser através de um grande roteirista, de um autor, de um diretor de fotografia com a câmera. É tudo uma construção de uma imagem também, assim. E a gente está muito no momento de questionamento das imagens que a gente coloca para fora. Queria que você falasse um pouco disso. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, do que é influência hoje, né? Como é que você se torna... O que é ser um influencer hoje? Se você quer influenciar apenas pelo seu ego, porque você vai ter mais seguidores e você vai ter não sei o quê, pode ter certeza que você não está criando uma influência a partir de valores. Essas pessoas que marcam a gente é porque a gente se identifica pelo valor que ela coloca ali. E você já viu essas pessoas que ficam marcadas, que a gente cria essa empatia. Empatia e autenticidade andam super juntas também. Porque elas passam realmente quem elas são. Pô, você pode não gostar da Xuxa, mas a Xuxa é um fenômeno, irmão. Tá no imaginário de todo mundo. Foi mal aí. Você pode não gostar da Madonna, mas realmente ela é uma comunicadora absurda. Então, assim, a comunicação, eu gosto de dizer que a comunicação ela não é um tema e ela não é um assunto. Ela não é só um assunto, ela é a arma mais poderosa do mundo, porque sai um eu te amo, mas sai uma porrada de fake news que divide uma sociedade, sabe? Então, assim, o nosso... por isso que eu acho que a grande campanha é esse acordar para essa consciência do eu e botar todo mundo na dieta do ego. Dieta do ego, porque aí a gente começa a formar conexões autênticas a partir do eu. Eu me conecto com o seu eu. E não as nossas máscaras se conectam.
os E nossos acho que egos. a comunidade que você fala tanto, né? De construção de comunidade. Exatamente. E aí sim a gente pode estar construindo e alimentando uma cultura com outros valores que fortaleçam o nosso senso de comunidade e colaboração, que é o que vai fazer a gente superar essa crise toda. É o senso de colaboração, é o senso de humanidade, é o senso de empatia, de se ver no lugar do outro, sabe? Simpático é horrível, ser simpático é horrível. Porque o simpático tem sempre algo a dizer, sabe? Ah, não, 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 não. Às vezes você não sabe o que dizer. E é isso que a gente fica causando esses equívocos. Muita gente não sabe o que dizer sobre estar no lugar de um negro brasileiro, sabe? E aí, mas quer dizer algo, quer estar no meio da onda. E aí é difícil, cara. A gente tem que olhar primeiro, antes de comunicar, o caminho da comunicação, primeiro olha para dentro. Tem uma ideia dentro de mim, tem um assunto dentro de mim. Isso tudo se mistura com as minhas emoções, com os meus valores, passa pela minha corrente, pelo meu corpo, meus órgãos, e eu falo. E eu expresso. Aí sim você fez o caminho da comunicação. Se você só reage, se é mental e boca, horrível, porque o seu cérebro tem aquela série de condições que eu falei no início, entendeu? Cara, e É isso. qual é a diferença que você acha dessa história de você está falando de criar comunidades? Você se Uhum. autoaceitar, se perceber, talvez, teu lugar no mundo, teu propósito, pessoas que estão próximas àquilo e tal, tal, tal. Você formou uma comunidade, que é um pedaço de um todo. Agora, Sim. é de criar uma comunidade, você pertencer a uma comunidade e você reagir, diminuir e combater outras comunidades. Qual a diferença entre comunidade e grupos de inimigos e de pessoas que são contra, de toda essa vida que a gente vê aí? A gente sempre vai ter a energia contra. O universo ele é feito de mais e menos, yin e yang. Eu vejo isso, você vê aquilo. Ih, agora travei de novo. Mas teu áudio tá aí ainda. É? É. Yin e Yang. Que a gente tá. E ela é natural. A abundância tem a ver com a oscilação. Pensam diferente da gente. Momentos de travação. O problema é a gente achar que isso pessoas pensarem diferentes ou terem tribos que pensam diferentes de mim tá errado. Não. Você tá no lugar certo, porque você tá alinhado ali com os seus valores, com tal. E aí eu acho que hoje tem uma coisa que eu gosto de usar. Quando você quer crescer um músculo, você estressa. E estresse faz a gente crescer. A discordância também faz a gente refletir e crescer. Então, assim, a gente não pode evitar esses lugares que naturalmente aleatoriamente, a gente chega, sabe? E assim, o mundo evoluiu e talvez grande parte do que trouxe a gente até aqui foi quando Vixe. toda vez que a gente está em comunidade, junto, em bando, em tribo, a gente deu um grande salto na humanidade, sabe? Tipo, em, em, em alta escala. Outra travadinha. Acho que voltou. E eu falo isso que é importante porque agora a gente está lidando com uma ansiedade muito grande, todo mundo preocupado com o futuro. E o futuro, e o futuro, e o futuro. E a parada não sei, a gente tem que estar aqui agora, vivendo o incômodo e o estresse do aqui e agora, desde que a gente oscile essa energia. Fui lá, respirei, fiz outra coisa, nananã, mas é o que a gente tem que estar vivendo no aqui e agora, não adianta tentar escapar disso.
sabe? Cara, essa coisa de comunidade, quando as comunidades vão se esbarrando, as comunidades que convivem, que querem uma... Essa história da reprodução automática, que foi que muito me chamou a atenção, e aí eu vou narrar o que eu falei para a Gil, para todo mundo entender e acompanhar a conversa. Ela postou um vídeo na terça-feira de manhã no perfil dela, recomendo que vocês super assistam depois, por favor. Tá lá no IGTV também, @julibar, _, que ela estava falando sobre o incômodo, começou com o incômodo dela e pedindo desculpas por ela ter levantado e ter feito aquela bandeirinha que muita gente fez na segunda-feira, das bandeirinhas do antifascismo. Eu sou artista antifascista, professor antifascista, não sei o quê, antifascista. Não estou defendendo o fascismo, longe de mim de fazer isso. Mas ela foi no automático, entrou na onda e fez aquilo ali. E aí isso deu um gatilho nela de pensar em várias outras coisas, e ela acabou falando do racismo. E foi muito louco, porque eu assisti esse vídeo na terça-feira de noite, em que veio uma outra leva de todo mundo reproduzindo automaticamente, que era o Blackout Tuesday. Todo mundo com a tela preta, escreve hashtag Blackout Tuesday, Black Lives Matter, blá, blá, blá. E todo mundo seguiu aquilo. Então eu ouvi o que ela estava falando, pensando naquilo, mas que ela tinha sido incomodada pela onda anterior. E as duas ondas estavam me incomodando muito. Cara, eu tenho que me pronunciar porque eu tenho que me posicionar, porque eu tenho que me posicionar, porque eu sou, no meu nicho, uma pessoa pública com meu perfil aberto, com várias áreas de atuação, e eu tenho que dizer alguma coisa como Bruno, eu tenho que dizer alguma coisa como Orgânica, eu, junto com a Xmart, com a empresa Xmart, tenho que dizer alguma coisa. Cara, mas me incomoda muito dizer qualquer coisa, ou eu não gosto de copy-paste. Eu gosto da minha autenticidade, onde quer que seja. Eu, caceta, Ju, falando isso. Ela foi com uma história pessoal dela, chorou, eu chorei do lado de cá, eu acordei mandando áudio para ela na quarta-feira de manhã. Porque aquilo era lindo, e aquilo era fez muito sentido, tudo que eu tinha passado ao longo do último dia, e eu fiquei feliz de como eu me posicionei como Bruno, como eu me ajudei a Xmart se posicionar, e, enfim, fala disso aí, fala da história da então, esse comportamento automático de manada, vou falar manada porque tá na moda. Vai entender quem vai entender. Parte dessa necessidade de pertencer e se sentir seguro. Então, teu primeiro pensamento foi: caralho, tá todo mundo fazendo, nem vou ler, vou fazer também, porque eu quero me sentir seguro, eu quero pertencer. Mas aí que vem a inteligência emocional, a agilidade emocional, e você fala: puta merda, caralho. Aí você fala: eu reproduzi. E aí o problema não foi levantar bandeira antifascista. O problema que eu detectei, me informando, foi que eu abafei o movimento mundial que era antirracismo. Eu dei voz a um outro movimento. E esse movimento do antifascismo é um aproveitamento de partidos políticos da campanha que foi dada pelo economista Eduardo Moreira, que é um alerta. Galera, somos 70% de pessoas incomodados com o fascismo que esse governo está apresentando nesse momento. Não vamos nos comportar como 30%. Então, duas mensagens emergiram. A do Eduardo Moreira, a do antirracismo que já estava rolando, e a releitura de partidos políticos em cima daquilo para poder pegar uma carona oportunista na frente do movimento. E a gente sabe que isso acontece muito aqui quando as pessoas vão na rua manifestar qualquer coisa no Brasil, no Rio de Janeiro. É uma carona de vários movimentos. Então, assim, eu falei: puta, caí. E aí, quando eu caí, eu deixei de olhar para o quanto o racismo, para mim, eu vi que eu não me deixei doer e nem me incomodar. E o racismo estrutural é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Porque, por mais que eu não seja negra forte, tinta forte, como eles chamam, preta, falar negra não, preta, não sou preta. Eu sou o que eles chamam de tinta fraca. E aí, minha mãe é branca, meu pai é negro.
por muito tempo, e eu cresci numa condição boa, eu era a mais negra da escola, mesmo não sendo preta. E aí o quanto isso interferiu na forma que eu me olho. Eu tentava não mostrar muito o tamanho do meu nariz. Eu tinha problema com o tamanho da minha bunda, do meu corpo, da largura do meu corpo. Eu queria me encaixar e pertencer a um padrão de estética que é um padrão de estética que não considera o negro como um corpo e uma estética. Agora está melhorando, mas não é assim tão assim. E aí, todo aquele movimento era para a gente olhar, por exemplo, assim, caraca, quantos negros tem na turma da PUC que eu dou aula? Quantos? E era para o povo começar a olhar que isso é presente. Inclusive eu, que fui amansada. E que, mesmo que eu vá num prédio na Sernambetiba, numa cliente, eu tenho que interfonar 3 vezes. E só posso entrar, de fato, quando libera. E aí, aquele momento era de eu sentir essa dor. De eu trazer essa dor para frente. Não era momento de eu levantar a bandeira antifascista. Era momento de todo mundo sentir o racismo. E não precisa sentir na própria pele. Sentir como ele foi presente na nossa educação. Sentir como ele foi presente e ele é reproduzido, e ele é reproduzido, e ele é reproduzido. Todo tempo. Basta andar de noite na rua e se afastar de um corpo preto que passa por ti. E a gente precisa olhar para esse comportamento de racismo estrutural presente na nossa sociedade. A gente está acostumado a ver o preto como cuidador. A gente está acostumado a ver a mulata como a gostosa. E aí, se o homem que é machista dentro da sociedade recebe um não desse corpo negro, ele violenta esse corpo negro. Por isso que a taxa maior de violência contra a mulher é no corpo negro. A gente está acostumado a ver a negra satirizada pelas comédias americanas como a barraqueira, a que gira a cabecinha. Então, assim, a gente tem que olhar que essas imagens e esses estereótipos ficaram aqui. E a gente, sem querer, reproduz. E é isso que a galera está cobrando. E é isso, era tela preta, ou você ir na frente do teu perfil falar, fui racista. Já fui racista. Já fui racista quando atravessei a rua de noite voltando para casa e um negro passou. Talvez ele morasse na mesma rua que você. Mas só de um negro tá com uma calça larga, um boné, você atravessou. Sei lá. Essa reflexão ela é urgente. Porque só assim a gente pode mudar. Mas a gente precisa doer ela. A gente precisa se incomodar que em plena pandemia 177 vidas negras foram tiradas. Sendo que a taxa de homicídio, de qualquer coisa, está baixo. Por ações públicas, em comunidades. 177 é muita coisa. É muita coisa. É tipo a cada 4 horas. Como base nesse processo todo, nessa necessidade que é geral da sociedade, de repensar isso tudo, refletir mesmo, como que a gente, que é comunicador, que trabalha com comunicação profissionalmente, transforma isso num conteúdo. Qual é a nossa responsabilidade como produtor de conteúdo nesse cenário todo? Porque tentando direcionar para o meu público ou para o meu... Claro. Como que a gente tem que ter cuidado para se comunicar com todas essas questões acontecendo? Não só com uma própria de estou fazendo a coisa certa ou a coisa que eu acredito que tenho que fazer, mas até comercialmente, estrategicamente mesmo falando. Claro. Assim. Que posição, como é que eu faço uma posição, como é que eu mantenho uma posição correta para não ser exposed, para não ser cancelado, para não ser um babaca? Primeiro, não pode ter medo de ser um babaca. Qualquer intenção, mesmo que babaca, ela tem uma coisa boa. Você tentou. Pelo menos foi lá. Mas acho que o processo não dá para ser automático, nem imediato. Primeiro tem que importar o assunto para dentro de você. Quando você importa, é igual você... É um processo criativo, Bruno. É igual produzir criativamente um quadro, um projeto. Primeiro você importa
aquele assunto para dentro de você. Essa é a matéria. Ele vira ideia depois que ele conecta com as suas emoções. E aí eu duvido muito que você vai ter um equívoco lá na frente se o processo for esse. Se o que você importou para dentro de você se conectou de fato com a tua emoção e com a tua necessidade. Porque aí quando soma com a necessidade, o que vai sair é um produto bom. Porque você. E aí não tem. Eu duvido que essa fórmula dê errado. O que dá errado é o automatismo de tentar aparentar, tá todo mundo fazendo e comunicando, eu também preciso. A pausa é importante. Porque a pausa é você digerindo. Senão a digestão não era um processo tão importante para o nosso corpo. Então, precisa virar humus, precisa virar merda, saca? Precisa feder primeiro. E eu acho que isso faz parte do processo criativo, de qualquer processo criativo. Porque é isso que te dá lugar de fala. E aí você não vai, você vai falar assim, era o que eu estava sentindo. E o que você está sentindo é autêntico. É igual você falar é igual você tentar disfarçar que está com raiva. Você está com a tua namorada do lado e aí mozão pergunta, tá tudo bem? Ah, não, tá tudo ótimo. Com essa cara. Não, não tá tudo ótimo. Mas não, não tá tudo bem. Quando vem para dentro, o seu eu mistura com o eu sinto. O eu sou, mas o eu sinto, ele gera uma matéria que eu gosto de chamar que é o pixie dust, é o pozinho de pirlim-pim-pim. Porque isso é a magia. É aí que a parada acontece. E com qualquer conteúdo, é aí que a TV acontece. Saca? Porque aquele diretor, ele pegou aquele texto, um papel. É só um papel. É o ator que dá a vida àquele personagem. Ele só dá vida àquele personagem quando ele bota a emoção dele. Senão, Romeu é só um papel. É só uma palavra. Ele ganha vida porque o ator, a matéria do ator, o sentimento do ator, mistura com aquilo. E aí o público vê a vida, vê o amor acontecer. E aí aquele público entende Romeu. Gil, você tá aí? Deu uma travadinha de novo. Voltou. Voltei. Isso, Voltou. entendeu? Eu acho que a gente tem que pausa. E é uma coisa que eu quero dizer agora na pandemia. Respeite a pausa. E é muito louco isso. Será que você está me ouvindo? Vou começar minha pergunta aqui. Que a gente está falando disso tudo. E eu fiz a pergunta com direcionamento profissional, né? De quem é um comunicador profissional, de quem vive. Mas a gente está num mundo que, com o acesso a todas as redes, com as redes sociais, todo mundo é um produtor de algum conteúdo. Tem alguém vendo aquilo, né? E a gente tem que ter uma preocupação e uma responsabilidade para conosco mesmo. Mas se a gente tem alguém, alguma audiência, qualquer que seja, alguém que está nos vendo, se isso está lançado para o mundo, e você tem que ter cada vez mais não só a consciência desse processo todo e do impacto que isso pode ter nos outros, que às vezes as pessoas não têm essa generosidade de perceber que o que a gente produz pode ter impacto no outro, né? E quase sempre tem. E a gente tem que fazer isso hoje muito em multiplataforma, que é um último assunto que eu queria trazer para nossa roda. Assim. A gente está pensando pensando em estética, em como a gente organiza aquele universo de mensagem, seja uma imagem estática, uma imagem em movimento, ou tem voz ou não tem voz, tem música, não tem música. Isso demanda muito, né? Muito. Quando você pensa um arco de conteúdo, para mim, tá? Isso é o meu processo. Quando eu penso um arco da história que eu quero contar, eu fico atenta nas plataformas que eu posso contar essa história. Não que eu vá contar a mesma história, talvez a tese central seja a mesma, mas eu vou contar de uma forma, contar de outra maneira no podcast. Eu vou dando outras nuances que é me adaptando àquele formato. E eu acho que isso é importante.
também nessa coisa de estar em todos os lugares, em todas as plataformas, faz com que as pessoas eles ficam repetindo o mesmo conteúdo. Que ele bota aqui, ele bota no YouTube, ele bota nananana. Não, cria o arco todo do conteúdo. E aí você aos pouquinhos vai jogando. Joguei uma pincelada daquilo que vai fazer sentido lá na frente, joguei no LinkedIn dessa maneira. Joguei no Instagram, eu venho contando essa história de outra maneira. E tudo isso para mim, estar em multiplataformas é você ficar atento a como você conta essa história. Como você conta a história que você quer contar, né? E aí, como é que a plataforma recebe? Quem está ali tá esperando o quê? O Instagram cuidado de ser mais visual, e é uma dificuldade para mim, que eu sou péssima nisso. Mas sorte que eu tenho a Tatá do meu lado, hiper maravilhosa, que faz todo o visual do Aceita Idiota, porque eu mesma não tenho nenhuma capacidade para isso. Olha que tem. Eu sou mais a da história, como eu pego isso e destrincho num ecossistema. Isso que é importante, isso, conectar a história que você está contando, colocar ela num ecossistema. E esse ecossistema, ele é alimentado de várias plataforminhas. Essa história tá dando... E aí ela vai comer uma comidinha no Instagram, vai comer uma comidinha no YouTube, mas com roupas diferentes. É um guarda-roupa, né? E aí você sabe exatamente. E é um cuidado. E aí, por isso que eu acho que a gente tem que... Eu, quando oriento meus clientes de estratégia de comunicação, eu falo, vamos começar por uma rede e um site. Vamos se dar uma gestação aí de 9 meses para estar em mais outras 2, sabe? E aí, aos pouquinhos, a gente vai aos pouquinhos, entendeu? Porque esse frenesi de querer estar em todo lugar, toda hora, não faz você criar caldo grosso. Sabe quando a gente faz caldo? O principal do risoto é o caldo. A gente tem que estar atento a esse caldo. Na hora que o caldo ganha corpo, vamos para outro. Vamos para outro, vamos para outro. Isso é importante. O Henry Jenkins, que é um maior pessoa de referência da estudo de convergência de mídia, fala: a gente tem que respeitar a especificidade de cada meio e saber operar ele de uma forma harmônica, orgânica, que elas se retroalimentem, que elas te levem, que você faça uma estratégia, que você crie esses outros espaços para te levar convergindo em direção a algum lugar. Plataforma está sendo contada. Você vai ter um pequeno nicho de fãs que vai te seguir em todas. Mas tem galera que só vai seguir no YouTube. Mas para isso você precisa pegar esse conteúdo e adaptar bem para aquela plataforma. E tem outra coisa, porque tem o produtor de conteúdo viciado, que acha que produção de conteúdo é igual pedir a última saideira. Vai pedindo, não para nunca. Isso também não é legal, porque você tem vários produtos e aí tá o consumidor correndo com a última... Deixa eu esperar. Voltou. Então não é bom esse vício da produção de conteúdo exagerada, porque o teu espectador, você não vai conseguir realizar teu público, você não vai conseguir mapear, você não vai conseguir entender o que ele quer realmente de você. E isso é muito bom, porque aí você está criando um vínculo com... Aí criar vários produtos te impede de criar um vínculo real com o teu público. O teu segundo produto, você cria vindo esse público. É de presente, porra. Vocês estão aqui comigo. O que vocês querem de mim? Bora. Porra, mas aí nesse projeto talvez eu tenha que ter outros parceiros. Aí chamo os amigos. Vamos fazer esse. Aí tu acerta. Mas a acertação de meios... todo em vários lugares também não te cria... Essa é a palavra, autenticidade. É engraçado que a gente tem falado muito do lado de conteúdo audiovisual,
antes da palavra autenticidade, que é uma coisa que eu acho que sempre existiu nos bons conteúdos audiovisuais, a gente já falava muito nos últimos 8 anos, talvez, em relevância, em construção de relevância, que é isso que vai atrair o público. Relevância. Gosto também. Agora a gente começou a falar assim, cara, o caminho para a relevância é a autenticidade, que sempre teve aí. Os bons produtos sempre tiveram aí, né? Não, e eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta incerteza e o nosso cérebro o nosso cérebro precisa de certezas e para ele se sentir seguro. Então ele fica buscando esse lugar de certeza. Ok, é o pior período, realmente. E o futuro pede para todo mundo ser um pouco caçador de tendência, mas eu acho que a gente tem que ter calma nisso. Viu a tendência? Essa tendência precisa estar misturada com a tua essência. Não é a tendência a falar de autenticidade. Aí você vê no olho da pessoa que ela não é nem um pouco autêntica. Aí ela fala assim, gente, ela tá falando de autenticidade, caralho. E ao mesmo tempo é a época do cancelamento. Cancela ela. Tá louca, tá maluca. Que isso? Sabe, tipo, e é o risco agora. Se você não tem autenticidade, você não produz não busca essa relevância no teu conteúdo. E isso é tempo. Você não precisa ser bom em 1000 paradas. Você pode ser bom numa coisa. E no que você não é tão bom, você pode chamar o coleguinha para melhorar a tua. E aí apresenta o coleguinha. É o que a gente gosta de brincar, eu e você. Junta os amigos que são bons um pouco em tudo. Faz um conteúdo maneiro. Faz um conteúdo relevante. Sabe? Tipo, e é isso. Isso leva tempo. Se leva tempo para construir, e você vai vendo que aos pouquinhos a coisa vai ganhando realmente corpo, sabe? Isso é produção de conteúdo. O conteúdo não é automático porque você pesquisa dados e tendências. Pelo amor de Deus. Você produzir rápido exige um back-office imenso, exige o tamanho de uma agência. Senão, mais uma vez, você está assistindo com a chibata aqui, ó. Porra, eu tenho que estar em todos os canais. Quem te disse isso? Quem foi que disse que isso é sucesso, que isso é... Pô, esteja em um, mas esteja inteiro. Esteja em um, mas esteja se comunicando de maneira eficiente e autêntica. Porque senão fica tudo pela metade. É metade no Instagram, é metade no YouTube, é metade na vida, é metade no LinkedIn. E ninguém te vê por inteiro. E aí a gente volta lá pro início da conversa. E não dá para ter tanta metade assim, né, Gil? Mas falar em tempo, o nosso está acabando, inclusive. Então eu queria te agradecer super. Adorei ver um monte de gente aqui, cara. Mó galera entrou, fiquei felizona. Também, vi umas pessoas Legal. aí que eu reconheci como que eram suas. Eu acho que o legal disso tudo e desses momentos, dessa possibilidade de a gente fazer essas lives, é expandir as trocas, né? Porque essa troca aí você a gente já tem. Agora, por que outras pessoas não podem ter acesso a ela, né? Ai, travou de novo. Foi. Muito bom. Obrigado. Tudo vai pro GTV. Agora eu voltei. Voltou? Enfim, só encerrando mesmo. Super obrigado. Ainda mais da hora. E é isso. Um beijo. Mas volta direito só para despedir, pelo menos. Vai. Voltou. Obrigada, beijo. Bruno. Obrigado a você. Beijão. Vai, vamos na selfie.